O Lula disse hoje que o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, marca o começo do terceiro mandato dele. E mais, Lula afirmou que os ministros vão ter que cumprir o que foi aprovado. Bem, vai ter que fazer tudo diferente do que aconteceu nos primeiros mandatos. O novo PAC, lançado hoje no Rio de Janeiro, tem previsão de investimentos totais de cerca de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Rodrigo Monteiro está com a gente e traz as informações. Rodrigo, conta para nós um pouco como é que foi o clima político desse lançamento. Oi, Raquel, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão com a gente aqui no 360. Olha, muitos convidados, praticamente todos os ministros e quase todos os governadores, além de investidores e entidades das classes sociais, empresários, participaram desse grande evento que aconteceu hoje aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, que fica no centro da cidade. Como você disse, né, o governo federal anunciou uma grande quantidade aí de investimentos até 2026 e até depois de 2026, 1 trilhão e 700 bilhões de reais em obras do PAC. Praticamente, como eu disse, todos os governadores, eles compareceram. Só os que não compareceram foram os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, o do Paraná, Ratinho Júnior, Santa Catarina, Jorginho Melo. Os restantes participaram, além dos ministros. Depois eles vieram para cá, para o BNDES, para um almoço que foi oferecido pelo Aloysio Mercadante, que é presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social. Bom, no lado dos recursos, o PAC basicamente ele vai ter 9 eixos de investimentos, de desenvolvimento que foram anunciados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Parte desses recursos da escala, né, de maior para o menor, entre 612 bilhões de reais, a maior fatia do setor privado, 370 financiamento geral da União e também financiamentos além de empresas estatais. Os eixos são a cidade sustentável, transição de segurança energética, transporte eficiente, defesa, educação, saúde, água para todos, além de outros também. Como você disse, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que os ministros vão ter que trabalhar muito, vão ter que parar de dar ideias, defendeu também o crescimento sustentável, disse que o correr o mundo para buscar também mais investimentos. O som do Rodrigo, infelizmente, o sinal dele está intermitente. Se a gente conseguir restabelecer o contato, a gente retoma. Obrigada, Rodrigo. Ao lançar o novo programa de aceleração do crescimento, Lula diz que não vai deixar uma austeridade fiscal quase obsessiva, palavras dele, interromper projetos. O presidente classificou o novo PAC como o início do seu terceiro mandato. Vamos ver. Até agora, o que nós fizemos foi reparar aquilo que tinha desandado. Nós já recuperamos 42 políticas de inclusão social. Já começamos todas elas a funcionar. E o PAC é o começo do nosso terceiro mandato, porque a partir do PAC, ministro vai parar de ter ideia. Ministro vai ter que cumprir o que foi aprovado aqui e trabalhar muito para que a gente possa executar esse PAC. Assumimos um compromisso moral nesse novo PAC de retomar a construção de milhares de obras, não deixar mais que a falta de gestão ou a austeridade fiscal quase obsessiva interrompa pela metade os anseios mais justos da nossa população. Yuri Pita e Fernando Nakagawa comigo. Yuri, vou primeiro na política. Eu achei que o Lula tinha assumido em janeiro. Sim, sim, mas reproduzindo, né, na verdade, uma marca que é lá de 2007, que é o PAC. Até se chegou em um dado momento a querer discutir algum outro nome que não fosse meramente novo PAC. Acabou prevalecendo essa ideia de novo PAC. E uma nova aposta do governo em incentivar investimentos em infraestrutura com forte presença de recursos públicos, que
há resultados questionáveis, há posicionamentos ali que não veem tanta eficiência em relação a esses investimentos, e como ficou evidente ali na entrevista que você, Raquel, e Rafaela Cascardo fizeram com o ministro Rui Costa, né, uma série de projetos ficaram pelo caminho daquele 2007 e não foram entregues, e talvez o trem-bala São Paulo-Rio de Janeiro seja o mais emblemático das obras que não saíram do papel. Agora, a ver se o governo vai conseguir cumprir um outro aspecto que o ministro Rui Costa destacou, tanto a questão de ajuda, da questão fiscal, ou seja, não fazer com que o PAC seja um escoadouro ali ou que dificulte o cumprimento das metas fiscais, e principalmente ter esse olhar para a questão ambiental, que passou a ser uma tônica bastante forte do atual governo, em contraste com o que foi o PAC lá de 2007. Basta lembrar todo o episódio envolvendo a usina de Belo Monte, que teve uma crise política bastante forte, a saída da então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que hoje novamente é ministra do Meio Ambiente, e o impacto propriamente dito da usina de Belo Monte talvez seja a principal mácula nas políticas ambientais dos governos do PT, porque trouxe uma série de consequências, independentemente da necessidade de se construir, de ampliar o parque de geração de energia por hidrelétricas no Brasil naquele momento. Mas ficou, sim, com uma marca muito forte de irresponsabilidade ambiental na condução daquele projeto. A ver se as obras de agora, né, as obras novas, porque a gente está falando de um catado de muitas obras que já estão ou em curso ou estão já projetadas e foram aglutinadas pelo governo nesse pacote do novo PAC, se essas obras, quando forem licenciadas, não vão ter o mesmo tipo de passivo ambiental ou de mácula na imagem que o governo Lula pretende colocar. No fim das contas, se a gente pensar dessas várias coisas que já ocorreram em outros governos, né, você brincou com a história do governo, começou em janeiro e não agora no mês de agosto, mas é um mandato de 2023, não é um mandato de quase 20 anos atrás. Naca, foi um grande evento político, né? Reunindo ali todos os governadores, exceto o pessoal da oposição. Agora, olhando as linhas mestras, você enxerga algo mais do que um evento político? Porque a sensação que dá é de um amontoado de projetos. Pega ali tudo que tem no Ministério X, Y, Z, o que está sendo feito pelas empresas estatais, o que dá para estimar que talvez a gente consiga de concessão, junta tudo aí e chega em mais de 1 trilhão. Ou eu estou sendo muito dura na avaliação e tem realmente ali uma linha técnica, algo estruturado? Concordo contigo, porque o grosso do que está sendo anunciado são obras e projetos já conhecidos. É verdade que há projetos novos nessa grande lista do que está sendo anunciado pelo governo. Mas, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, né, são listados investimentos nos aeroportos de Congonhas e Campo de Marte. É uma concessão privada, isso já foi feito, já está previsto. Trem intercidades entre São Paulo e Campinas. Isso já é uma pauta do atual governo de Tarcísio de Freitas. Concessão de várias rodovias federais por todo o Brasil. Tudo isso já foi concedido e já está no plano de negócio desde o dia do leilão desta concessão. Há obras novas, é verdade. Por exemplo, o túnel Santos-Guarujá, que já é discutido há quase um século. Aí há 2 aspectos interessantes, Raquel. Primeiro, quando o presidente Lula fala não vai deixar a austeridade fiscal quase obsessiva interromper os anseios do povo, eu entendo do ponto de vista político, mas esta questão fiscal ela é importante porque sem responsabilidade fiscal, os mais de 600 bilhões de reais em projetos privados não vêm. Porque se o investidor privado não confiar na sustentabilidade das contas públicas, ele não bota 1 centavo por aqui. E outro aspecto interessante é que os números apresentados no Rio de Janeiro prevêem 371 bilhões de reais do orçamento federal. No PAC anterior, não tinha teto de gastos. Agora, o novo arcabouço prevê uma espécie de teto, um teto novo, mas um teto para os gastos. Isso deve aumentar e muito a pressão pela arrecadação de impostos, porque apenas com aumento da arrecadação é que você vai ter tanto dinheiro assim para investir em obras públicas.